Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, para os alunos, tá bom? Eu sou o professor Gustavo, é estranho vocês me verem aqui numa aula de História Moderna, mas eu estou assumindo algumas aulas que o professor Bleno não está conseguindo, não está conseguindo acompanhar muito o cursinho, então eu estou assumindo algumas aulas no lugar dele, de História Moderna, mas eu sou o professor de História Contemporânea, né? Se vocês não me conheciam, olá, muito prazer. É, a aula de hoje de História Moderna nós vamos abordar o Renascimento, tá bom? Antes da gente falar de Renascimento e começar a entender os processos, entendam que quando a gente está falando do Renascimento, primeiro a gente está falando do europeu, do Renascimento europeu, porque muitas vezes, quando a gente fala da palavra Renascimento, a gente só lembra do processo europeu, como se muitos outros lugares não tivessem tido os renascimentos ou eras douradas, não é? Então, a gente está tratando aqui do renascimento europeu, tá bom? Em específico. Que não significa que não tenha outros renascimentos em outras partes do mundo, em outros momentos, tá bom? Outra coisa, o renascimento é muito relacionado com a arte, mas o Renascimento ele foi em quase todas as formas que a gente conhece. Ele foi científico, ele foi político, ele foi econômico, ele foi artístico, né, cultural e assim por diante. Então a gente vai ver aqui um mundo de coisas que vão se transformar. Vamos ver primeiro os antecedentes do Renascimento, né? O fim da Idade Média foi marcado por crises que têm resultado no Renascimento. Então vamos lá. Na Idade Média, no fim da Idade Média, nós temos uma grande crise do sistema feudal, tá? E com a peste negra, que acaba matando uma grande parte da população europeia, você tem a escassez de mão de obra e em consequência disso, menos gente produzindo grãos, né? Muita pouca gente trabalhando na fazenda. Assim, a galera que estava nesse sistema feudal falido, né, os servos principalmente, eles vão abandonar esse sistema, vão migrar para cidades, vão migrar para áreas urbanas, tá? Vão fazer com que a densidade das cidades aumente, as cidades vão aumentar, tá? E aquelas antigas relações de trabalho servis, elas vão mudar. Ora, se você tem menos gente trabalhando, você agora torna-se uma. Por exemplo, eu sou um camponês. Muitos outros camponeses morreram. Sobrou eu. Eu não vou trabalhar de graça agora. Meu trabalho se tornou um trabalho importante. Raro. Tem poucos camponeses aqui que sabem plantar, sabem agricultura. Então agora eu vou querer ser pago pelo meu trabalho. Então a partir de agora vão ter relações assalariadas de trabalho. Não significa que as relações servis acabaram. Não pensem isso. Gente, as relações servis elas vão até o século XX na Rússia, e até o século XIX na Áustria, até o século XVIII na França. As relações servis elas ainda existem durante todo o processo da Idade Moderna Europeia. O que acontece é que parte dessa população vai começar a receber, vai sair de mão de obra servil e assalariada. Não pense que acabou as relações servis. Muito pelo contrário. As relações servis ainda são a maioria das relações, mas algumas das pessoas vão começar a participar da relação assalariada, vão começar a receber salário pelo trabalho delas, porque elas detêm o conhecimento e, como elas são as únicas que detêm o conhecimento, elas vão pedir, não vai ser mais escambo, né, vai ser salário. Né? Outra coisa, em 1453, Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, cai. Ela é invadida pelos turcos otomanos, né? E se torna a capital do Império Turco. Ela era o centro, ela concentrava a tradição clássica dos romanos, lá da Idade Antiga, e do conhecimento chamado de greco-romano, tradição greco-romana, que é o conhecimento da filosofia, que era um conhecimento das artes, um conhecimento da arquitetura, uma tradição de pensamento, né? As pessoas, o centro cultural vai sair de Constantinopla fugindo dos turcos e vai para a Itália, principalmente para o norte da Itália, para as cidades italianas. E vão ali
mostrar para essas cidades italianas, para os pensadores das cidades italianas, toda a cultura greco-romana, que vai ser absorvida pelos pensadores do norte da Itália, que vão amar a cultura. Vai ser um novo negócio, vai ser saber a cultura greco-romana. As cruzadas, que também foram parte do mundo medieval, elas foram principalmente uma empreitada militar, mas ela ajudou a abrir canais de comunicação e comércio entre o Oriente e o Ocidente. Os principais canais se davam pelas cidades de Gênova e Veneza, que começaram a fazer comércio com a região do Levante e com a Turquia, que era dos turcos. Tá? Então vai ter muito dinheiro indo para essas cidades marítimas italianas, Veneza e Gênova. E é com esse dinheiro, com esse capital acumulado, que eles vão pagar pelo Renascimento, tá bom? Ó, a transição que marca a passagem do feudalismo para o capitalismo. Ainda não é um capitalismo amadurecido, é um pré-capitalismo. Tá bom? A gente vai falar depois de mercantilismo na próxima aula, ou seja, de acumulação primitiva de capital. Então a gente ainda está na acumulação primitiva. O palco principal do Renascimento foram as cidades italianas. Vamos ver quem recebeu esse dinheiro do comércio, quem recebeu a população, quem que recebeu o conhecimento da Antiguidade Clássica. Vamos ver quais foram os palcos da Renascença. Essa é a Itália lá na época, tá bom? Ela é fragmentada, tá? Em pequenos estados. Prestem atenção no rosinha, no rosa avermelhado, que está escrito Veneza, lá em cima, República de Veneza, tá bom? O laranja, que é a República de Florença, e o verde claro, que é a República de Gênova, tá bom? É essa região do norte da Itália que vai receber, que vai ser o palco do Renascimento. Tá? Principalmente no 1500 e no 1400. Aí está Florença, tá? Capital da Toscana, da província italiana da Toscana. Ela é a capital do Renascimento, tanto que chamam ela de Nova Atenas. Atenas, para quem sabe, é a capital da Grécia, e no mundo grego ela seria onde nasce a democracia e é onde tem os maiores filósofos e os maiores pensadores. E aí essa cidade vai receber esse nome de Nova Atenas porque vai ser ali que vai florescer o pensamento do Renascimento, tá bom? Prestem atenção na igreja, na Catedral de Florença, tá bom? No Duomo de Florença, tá? Porque essa arquitetura, ela é uma arquitetura renascentista. Ela não é gótica e nem romana, é renascentista. Prestem atenção nas janelas circulares, tá bom? O domo, a torre quadrada, tá? São características de arquitetura renascentista. Veneza também. Eu tive o prazer de ir a Veneza uma vez. Eu fui nessa janelinha aqui em cima, nessa Casa Branca. Eu fui. É bem bonita a cidade, essa praça é lotada de pombo e turista, é uma coisa bagunçada pra cacete. Mas Veneza é também um dos maiores palcos do Renascimento, é uma cidade renascentista. Para quem não sabe, Veneza é uma cidade que foi construída numa lagoa, não tem terra, ela é inteiramente feita de mármore. É uma cidade de pedra flutuante no mar, numa lagoa de água salgada. E, obviamente, uma cidade que está numa lagoa de água salgada se especializaria em comércio marítimo, né? Porque você só consegue se locomover de barco. Ela vai ser também um dos palcos do Renascimento, onde muitos pensadores vão morar. Prestem atenção aqui, ó, nas casas brancas, no Palácio Branco, que eles são todos geométricozinhos, todos iguaizinhos. A torre também, tá bom? Essas características a gente vai conversar já, que são as características da arquitetura renascentista, tá? Essa simetria. Aqui temos Pisa, onde a gente tem a famosa Torre de Pisa, a torre inclinada, tá? Que também foi uma cidade palco do Renascimento, a arquitetura renascentista. E aqui nós temos a Catedral de Gênova, tá? Que também foi uma das capitais do Renascimento, tá? São essas 4 cidades, principalmente, que a gente tem que lembrar. Veneza, Florença, Pisa e Gênova. Se quiser, Roma também, que Roma também foi um dos lugares importantes para o Renascimento. Agora, vamos entender aqui rapidamente
os fatores econômicos, sociais e políticos, né, que ajudaram a formalizar e estabelecer esse renascimento. Veja, as cidades italianas transformaram-se em grandes centros comerciais e bancários. Por que bancários? Acumulação de renda, aquela acumulação primitiva de renda. Tá? As elites com o comércio, essas cidades se tornam centros comerciais, que também centros de produção, a gente vai ver isso já, a elite vai arrecadar e vai possuir muito dinheiro. Então são as elites burguesas, ó, com o aumento da riqueza e da classe burguesa, ou seja, a burguesia, surge a prática do mecenato. O que é mecenato, Gustavo? Olha que palavra chata de 4 sílabas. Mecenato é onde um mecenas paga pelo trabalho de um artista, de um cientista, de um inventor. Ele banca o cara. Ele garante o sustento do cara. E esse cara, se é pintor, ele vai pintar quadros seus, tá? E assim por diante. Vai trabalhar com engenharia, ciência, etc. e tal. Mas a prática do mecenato ela é super importante para que exista renascimento. Porque para esses pintores passarem o tempo inteiro pintando ou o tempo inteiro inventando, teria que ter alguém que bancasse eles o tempo todo. Que foi essa classe burguesa que praticava o mecenato. Era muito chique você ser um mecenas e você ter um quadro seu. Era importante, era caro. Se eu tenho dinheiro, eu quero mostrar que eu sou rico. Então, o que essa burguesia vai fazer? Vai pagar para os pintores pintarem os seus quadros. Eles agora também serão retratados. E isso a gente vai pensa o seguinte na arte. A arte, antigamente, na Idade Média, ela era só religiosa. Aqui, o campo vai mudar. Não vai ter só arte religiosa. Vai ter também outros temas. Um desses temas é vida burguesa, porque é uma classe que está ganhando ascensão, que está ganhando dinheiro e vai investir para se retratar. Ela quer ser representada. Tá? Que outros temas que vão ser retratados na pintura e na arte? Os temas grego-romanos. Quais que são? Os deuses, a filosofia grega e romana. Aí é bem interessante a gente pensar isso. Isso é importante. Começa a nascer uma vida urbana, oposta à vida feudal no campo. Isso é importante. O renascimento acontece nas cidades, não acontece no campo. Tá? As cidades elas aumentam de densidade, elas ficam maiores, elas são os centros. Tá bom? Essa vida urbana muda o pensamento sobre a cidade, sobre como a cidade deve ser organizada. Os pensadores arquitetos da Renascença querem pensar uma cidade ideal, uma cidade que seja racionalmente correta. E a gente já vai chegar lá. Com o trabalho assalariado, agora era possível que houvesse uma mobilidade social entre as classes, diferentes do sistema estamental da Idade Média. Que é isso? Na Idade Média, você tinha aquelas classes. Você tinha os servos, você tinha os senhores, você tinha a igreja e você tinha o rei. Você não podia sair de camponês, de servo, para ser senhor. Aqui não. Aqui você, quando detém um conhecimento e vira um marceneiro, um sapateiro, ou mesmo um agricultor especializado em algum gênero alimentício específico, você cobra por esse conhecimento que você está usando. Então você vai ganhando dinheiro e você pode ficar rico. Olha só, você pode subir de classe social. Você pode deixar de ser um camponês e virar um burguês. Essa mobilidade social não tinha na Idade Média. Ela começa na Idade Moderna, que é aqui no Renascimento. A cidade passa a assumir um importante valor produtivo. O que é valor produtivo? Vai ser nas cidades que vai começar a se concentrar a produção. É na cidade que você vai ter marceneiros, é na cidade que você vai ter ferreiros, é na cidade que você vai ter construtores, é na cidade que você vai ter arquitetos. Ou seja, a produção de materiais de consumo vai acontecer na cidade. Vai acontecer na cidade, e isso é importante. Tá? É a cidade que começa a ter valor produtivo, que vai ter valor produtivo. E são essas pessoas que são os marceneiros, engenheiros, arquitetos, ferreiros, que são os assalariados, que vão
ser pagos pelo seu serviço. E essas pessoas vão formar as corporações de ofício, ou como as pessoas conhecem nos jogos de RPG, as guildas. Essas corporações de ofício são organizações de pessoas da mesma área que protegiam o seu ofício. Como assim? Ora, eu sou sapateiro, meu vizinho é sapateiro, outro vizinho é sapateiro, nós vamos formar a Associação de Sapateiros do Bairro. Essa associação vai ajudar um ao outro caso preciso e vai ficar de olho se algum outro Zé Ruela aí tentar aparecer na cidade e querer vender sapato, porque o monopólio de sapato é nosso e nós vamos nos proteger, nós vamos nos ajudar, tá? São as corporações de ofício. Essa aqui é uma razão política. Ó, as cidades italianas conseguiram conservar sua autonomia e seus governantes e queriam é que minha câmera está tampando aqui. Queriam afirmar a sua autoridade. Então, o que é isso? É o que eu falei. As elites vão querer se pintar e os líderes dessas cidades vão querer aparecer nas pinturas, vão querer ser representados. Ó, que legal. Essa daí é uma cidadezinha italiana, tá? Uma cidadezinha francesa, medieval, tá? Ela, vocês podem ver, murada, que nem uma cidade medieval, e a cidade é dentro dela. As cidades italianas não mudam muito, mas o que acontece é que vai ter uma revolução urbana, no pensamento urbano. Olha agora, o nome dessa cidade é Carcassonne, se alguém estiver querendo saber, Carcassonne. Agora, olha essa cidade vista de cima, que é uma cidade renascentista. Olha como ela vai ser pensada e olha como que ela vai ser construída. Olha só que loucura, gente. Olha só essa arquitetura louca. A cidade é em formato de estrela, como se fosse um forte, e dentro as ruas elas convergem para uma praça central, onde tem uma igreja ali quadrada no meio, e aí a cidade é dividida em quadrantes. Isso daí é um pensamento racional. O homem da Idade Média, o cientista o cientista do Renascimento, o pensador do Renascimento, vai ser um cara que vai querer ter na sua máxima a racionalidade, que é o próximo passo aqui, que são as características do Renascimento. Primeira característica, antropocentrismo. Antropo, homem, nós, seres humanos. Centrismo, centro. O homem no centro, ou seja, o homem é colocado no centro das coisas. Não é mais Deus. Deus é capaz, Deus faz. É nós somos capazes, nós fazemos. Mas não pensem que eles eram ateus ou que rejeitavam Deus. De forma alguma. Deus existe, mas Deus nos deu a razão para usar. Deus nos deu inteligência para pensar. Então a gente vai pensar. Tá? Não pense que todo mundo virou ateu do nada. Não, eles ainda são cristãos. A maioria ainda faz pinturas cristãs. Mas o antropocentrismo agora volta o pensamento para o homem. O homem vai usar o pensamento dele para criar. Tá? Mais uma vez, importância da cultura clássica greco-romana, tá bom? Racionalismo. Lembram da cidade? A cidade racional? Ó, o pensamento crítico, o empirismo e a razão criam os principais avanços da ciência. Pensamento crítico. Pensamento crítico é o fato de você perguntar, criar questões, fazer pesquisa. Por que isso daqui é amarelo? Aí você vai lá, faz uma pesquisa, pensa. É um químico, tá? Por que o Sol está girando para lá? Astrônomo, pensamento crítico. O que é empirismo? O empirismo o significado de empírico é quando você tem prova sensorial. Você pode ver, sentir, ouvir. É quando você prova cientificamente. A água enche esse copo. Eu provo como? Colocando água dentro do copo. Tadã! O copo já está cheio, vai estar cheio. Provei. Provei como? Com um método empírico, com uma hipótese. Eu fiz uma experiência e a experiência deu certo. É assim que é o empírico. O copo está vazio, mais uma vez, encho d'água, está cheio. Provei que com água o copo fica cheio. Isso é o empirismo, é você provar, ver, sentir, é a sensação, né? E você provar aquilo cientificamente.
E a razão? A racionalidade vai guiar os cientistas e pensadores do Renascimento. Eles vão pensar racionalmente, tá? Que é o que eles vão pensar, por exemplo, a cidade ideal, que é aquela cidade que vocês viram por cima. Aquela cidade ideal, para o que era ideal, era a simetria, ou seja, tudo era igual de um lado e do outro. A gente vai ver isso na arte, vocês vão poder perceber na arte o que vocês viram naquela cidade, tá bom? Naturalismo. Os fenômenos naturais ganham importância. Por que ganham importância? Veja, você é um cientista, você é um... eu ia falar astrológico. Você é um cientista, um astrônomo, não astrólogo. Você é um astrônomo. Você quer provar que Júpiter tem lua. Tem uma lua ali em Júpiter, dá para ver. Como que você prova isso? Você pega um telescópio e vê que, de acordo com a rotação da Terra e com o tempo que passa, dá para ver que tem uma mancha em Júpiter que é uma sombrinha. Essa sombra é a Lua. Por quê? Porque eu posso ver. Essa foi uma das descobertas de Galileu. Com o telescópio, o Galileu conseguiu ver as luas de Júpiter. Ele conseguiu ver pequenas sombras que se moviam ao redor do planeta. Então ele percebeu que Júpiter tinha um ser celeste rodando ao redor. E ele vai perceber isso. Universalismo. O conhecimento transcendia fronteiras. No Renascimento, muitos filósofos eram médicos, e médicos eram cientistas, e cientistas eram pintores. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitos pensadores eram polímatas, eles eram especializados em várias áreas. Leonardo da Vinci, por exemplo. Leonardo da Vinci é conhecido por ser pintor, por pintar a Mona Lisa. Mas Leonardo da Vinci também era engenheiro, era inventor. Leonardo da Vinci era, como é que fala? Anatomista. Ele desenhava a anatomia do homem. Então ele tinha mais de uma especialidade. Ele era químico, engenheiro, pintor, anatomista, né? Ou seja, você é especializado em mais de uma área. Muitos filósofos também eram médicos, muitos teólogos também eram médicos, muitos cientistas eram pintores, e assim por diante. Eles eram especializados em mais de uma área do conhecimento. Agora é a parte que tem bastante imagem, a gente vai conseguir perceber bastante o que é essa cultura do Renascimento. Tá? Tem 3 períodos o Renascimento: o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. É em italiano, mas é 1300, 1400 e 1500, tá bom? É para dividir basicamente a Renascença italiana, porque a Renascença ela começa na Itália, mas ela vai para outros países, ela vai para a Espanha, ela vai para a Inglaterra, ela vai para a Holanda, ela vai para Portugal, tá? Vamos ver como é que era no Trecento, depois no Quattrocento e depois no Cinquecento, tá? Olha só, esse no Trecento, que é Joaquim entre os pastores de Giotto, que é um pintor do Trecento. Você vê que ainda não é uma pintura renascentista, mas ao mesmo tempo não é uma pintura medieval, que é chapada. Ela ainda é chapada, mas você já tem um movimento, uma perspectiva bem pouca, mas já tem umas formas ali nascendo, tá? O Giotto, ele é o mais importante do Trecento, tá? Aqui você tem o Dante Alighieri e o Boccaccio, tá? Esses dois são super importantes escritores do Trecento, tá? O Dante Alighieri, que é o que tem essa coroinha de louros, né, verdinha, ele escreveu a Divina Comédia. A Divina Comédia é bem legal, se vocês não leram, deve ter domínio público na internet. Ele conta a viagem dele, a viagem que o Dante faz entre o inferno, o purgatório e o céu, cristãos, né? É o Dante que vai definir a nossa ideia de inferno, do que é o inferno, né? De como são os infernos, como é o diabo e etc e tal, tá? E nessa viagem que ele faz, ele vê várias personagens. Ele vê personagens clássicas, ele vê personagens europeias da Idade Média, ele vê papas, ele vê um personagem do mundo muçulmano, como Maomé. E o outro é o Boccaccio, ele vai escrever o Decamerão, que é uma espécie de sátira, tá? É muito famosa da época também. Mas esses eram os dois. Aqui temos 2 pensadores literatos, tá? Da literatura italiana. Aqui nós temos o Nicolau Maquiavel, tá? E o Luís de Camões.
Por que eu coloquei o Luís de Camões? Porque o Luís de Camões ele é o representante da Renascença em Portugal. Se vocês lerem os Lusíadas, você tem elementos do mundo clássico lá. Quando você tem o episódio do Cabo das Tormentas, em que eles encontram o gigante, aquele gigante é da mitologia grega, né? Agora eu não vou lembrar o nome. Adamastor, o gigante Adamastor. Quando você tem o episódio do gigante Adamastor nos Lusíadas, aquele episódio é da cultura grega, aquele personagem da cultura grega, tá? Que o Camões vai utilizar. E o Nicolau Maquiavel? O Nicolau Maquiavel, ele já é do 400, tá? O Nicolau Maquiavel, ambos são do 400. O Nicolau Maquiavel, ele vai ser o pai da ciência política. Ele vai escrever um livrinho chamado O Príncipe. Não livrinho, né? É que ele é fino, mas é um livraço, tá? A galera lê até hoje. Tem doutorado sobre isso até hoje. O Príncipe vai ser o livro que vai definir a ciência política. Vai ser o pai da ciência política. Ele vai falar como que um governante governa bem. Como que ele deveria governar e o que é governar bem, tá? Leiam também, fininho. Ó que interessante, ó. Eu vou mostrar para vocês agora duas pinturas do mesmo episódio bíblico, tá? Que é a Anunciação. O que é a Anunciação? É o anjo Gabriel vindo falar para Maria que ela está grávida, que ela está grávida do Filho de Deus, Jesus, tá? Olha que loucura. Vocês conseguem perceber que é bem diferente do Giotto? Você já tem perspectiva, você tem profundidade, você tem formas humanas bem mais humanizadas. Aquele quarto ali atrás, ó, como dá aquela sensação de distante. O teto que está aqui a casa de Maria, olha como ele tem esse formato, tem que ter um estudo, ou seja, o pintor ele teve que fazer um estudo de geometria, de desenho, ele teve que fazer um estudo de aritmética, não aritmética, desculpa, de distância, de simetria para fazer, tá? Falando em simetria, olha como o quadro parece dividir em três partes. Uma parte aqui, que é ali o jardim, com o homem, a mulher e o anjo. Aqui no meio, o anjo, e aqui no cantinho, Nossa Senhora. Olha que interessante, ele está dividido em três partes iguais, simétrico, tá? O arco, simétrico. Olha a simetria, que interessante. Agora eu vou mostrar para vocês o mesmo episódio bíblico num quadro um pouquinho mais para frente. Esse é do Frangélico, 1434. Esse é do Da Vinci, de 40 anos depois. Olha como mudou já. A noção de perspectiva já mudou. Olha como o quadro tem uma distância, tem uma profundidade. Olha como dá para sentir que o quarto atrás de Maria tem fundo. Dá para entrar naquele quarto. Olha os tecidos. Parece que os tecidos estão se movendo, tão duros. O tecido tem movimento. Olha que loucura, o tecido tem movimento. Tá? Interessante. Esse negócio do anjo com a mãozinha é a bênção. Ele está dando a bênção a Maria. Olha que interessante. Vocês viram? Pouco tempo, 40 anos de diferença, mas olha como muda. Isso estudo de simetria, estudo de profundidade, distância. Ó, aqui, ó, 1483, Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Cultura greco-romana. Cultura greca, quem é Vênus? É a deusa da beleza, é a Afrodite, tá? Ela sendo representada, tá? Nascendo, o nascimento de Vênus. Olha que lindo. Quadro clássico, lindo. Na Itália, para ver. Aí já é difícil. Eu adoro esse. Esse é meu preferido. Gente, esse é do Rafael, 1509. É o Cinquecento aqui é o Cinquecento. Esse quadro chama A Escola de Atenas. É um quadro que, particularmente, vocês me perdoem, mas é um quadro foda. Eu acho esse quadro foda. Esse quadro coloca quase todos os grandes pensadores clássicos, tá? E até alguns medievais, todos na tela. Como se todos estivessem numa escola de pensamento filosófico, todos estivessem juntos, discutindo e pensando. É incrível. Você tem aqui, bem no meio da figura, bem no meio, de vermelho, apontando para cima, o Platão. E de azul, apontando para baixo, Aristóteles. Tá?
se você perguntar para o professor de filosofia por que Platão está apontando para cima, Platão está apontando para o mundo das ideias, se vocês lembram disso de filosofia. E Aristóteles está apontando para cá, para o mundo sensorial, para o nosso mundo. Aqui, ó, aquele senhorzinho na escada de azul, é o Diógenes, outro filósofo. Um moço de branco ali, todo bonito de lado, é o Rafael, ele se colocou na pintura. O danado gostava de se colocar na pintura. E olha que interessante, Rafael conhecia não só o conhecimento do Ocidente. Tem uma figura de verde no canto, que é um cara assim, olhando assim para uma pessoa escrevendo. Aquele ali é o Avicena, é o Ibn Sina. Ele é um pensador árabe que trabalhava filosofia aristotélica, e o Rafael conhecia ele. E o trabalho dele era tão incrível que ele colocou um árabe nesse mundo de filosofia grega, porque a filosofia grega também existia entre os árabes, e o Rafael sabia disso. Olha que loucura. Olha que quadro. Ai, gente, é um quadro lindo. É um quadro lindo. Eu acho esse quadro lindo. Lindo. A Capela Sistina, tá bom? 1500. Do Michelangelo, o teto da Capela Sistina do Michelangelo Bonarotti. Tem que ir para Roma, para o Vaticano, para ver. A Capela Sistina é mais conhecida pela essa pintura que está bem no meio, que é Adão encostando no dedo de Deus, tá? O Michelangelo ele era escultor, né, por profissão. Ele falava que era escultor por profissão. Pintor ele não era por profissão, cara. Se isso aí era o hobby do cara, puta que pariu, quem sou eu, né? Olha que interessante, aqui ele está representando episódios bíblicos, são passagens bíblicas. Então aqui você tem a criação de Adão, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a Arca de Noé. Você tem várias passagens bíblicas. E é um dos maiores marcos do Renascimento, em Roma, no teto da Capela Sistina. Lindo, maravilhoso. Ah, esse é interessante. Esse é do Jan van Eyck. Ele não é italiano, ele é holandês. Lembra que eu falei que não é só na Itália que tem? Por que eu peguei essa pintura do Jan van Eyck? Porque essa pintura ela não está trazendo nem coisas gregas romanas, nem religiosas. Quem que ele está pintando? Ele está pintando um casal burguês. Olha que interessante. Quem que é a galera principal dessa pintura? É Deus? É alguma figura mitológica? Não. É um casal burguês. Eles pagaram pela pintura e eles estão sendo retratados. Entendeu? Essas pinturas de casais, de pessoas importantes, são cada vez mais comuns, tá? Na Europa inteira, porque são eles que têm o dinheiro para pagar pelos artistas. E olha que interessante, o cara pintou o reflexo do espelho, cara. E ele pintou certinho o reflexo do espelho. Ele teve que estudar ótica para pintar aquela coisa. Aqui nós temos dois Davis. O Davi em mármore é o Davi de Michelangelo. E o Davi em bronze, eu acho que é bronze, é o Davi de Donatello. Detalhe, se você assistiu às Tartarugas Ninjas, o nome das tartarugas são todos pintores italianos, né? Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo. Tá? Se você assistiu às Tartarugas Ninja e gosta, aqui é o seu lugar, tá? Aqui, gente, vocês podem ver que loucura. Olha a proporção dos corpos. Olha como é perfeita a proporção. A diferença que a gente tem aqui é que quando o Davi de Michelangelo, que é o em mármore, né, esse branco, o Davi de Michelangelo, ele é muito alto, né? Essa porra tem 2 metros de altura. Esse Davi de Michelangelo, ele é muito, muito bonito esteticamente, no sentido de ele é anatomicamente bonito, tá? O músculo é contraído, a mão é contraída, dá para ver as veias, ou seja, tem um estudo anatômico por trás, esse Davi simétrico assim. E esse outro Davi, que é o Davi do Donatello, ele é um Davi que não é muito bíblico, ele é misturado com características greco-romanas, representando o deus da guerra, porque veja, tem espada, tá com uma botina. Todo mundo sabe não, perdão. Mas na Bíblia, Davi derrotou Golias com uma funda, que era mais ou menos de jogar pedra, como é que fala? Estilingue. Era como se fosse um estilingue, tá? E esse Davi do Donatello, ele é mais greco-romano,
né? Lembra mais. O Davi de Michelangelo, não. Ele é mais bíblico. O importante do Davi de Michelangelo é muito mais na fisionomia desse Davi, na anatomia desse Davi. Olha que coisa. Gente, olha essas pinturas dos arquitetos, que eles pensavam na cidade ideal. Lembra que a gente viu a cidade lá de cima? Olha só como é tudo simétrico. Olha como é tudo simétrico. Blocos quadrados de prédios, uma grande praça no meio com um edifício circular. Olha só. Para pintar isso, o pintor, o Piero, ele teve que aprender perspectiva para pintar edifícios à distância, tá? Que ficam menores de acordo com a distância. Olha, isso para eles era uma cidade ideal, era uma cidade racional. Olha aí que loucura, ó, olha essa pintura. Entrega das chaves a São Pedro, 1482. Olha como é simétrico. Olha, um arco de um lado, um arco do outro. Um edifício no meio com 2 arcos laterais. Olha como parece que essa simetria leva o seu olho para o centro da pintura. Os pontos de foco te levam para o centro da pintura. Olha que loucura. 2 árvores de um lado, você compensa com umas árvores do outro. Olha que interessante. Olha. É muito bonito. Um pouco de ciência, tá bom? Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, os astrônomos, tá? O Galileu foi o que usou o telescópio para descobrir as luas de Júpiter. O trabalho dele, quem vai continuar o trabalho dele é o Isaac Newton, tá? E esse é o Copérnico, é o cara que vai propor a teoria do heliocentrismo. É o Sol que está no centro, não é a Terra que está no centro. É o Sol que está no centro e a Terra gira em torno do Sol. Não o Sol gira em torno da Terra, não. A Terra gira em torno do Sol. Quem fala isso é o Nicolau Copérnico, lá na Polônia. Ele é polonês. E aqui, por último, o André Vesalius, tá? Ele é holandês. O André Vesalius vai ser o pai da anatomia. Ele que vai ver os músculos, vai dissecar para ver os músculos, as veias. E o Miguel Servet é um espanhol, ele que vai descobrir a circulação sanguínea e a circulação pulmonar. Tá? Ele também é anatomista, também são médicos da área da medicina. Então, nessa época, química, física, matemática, arquitetura, pintura, literatura, medicina, todas essas áreas estão explodindo. Todas essas áreas estão no Renascimento, elas estão com grandes pensadores na sua época, tá bom? Esse é o último slide que eu tenho para vocês, eu imagino, eu tenho quase certeza, tá? Esse foi um apanhadão do Renascimento, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar pelo grupo ou mandar mensagem, me escrever lá no Classroom, tá? Eu deixo vocês por aqui, tá? Tchau, tchau.